Olá, pessoal, boa noite. Eu vou fazer aqui um teste de live para quem não me conhece. Eu sou a Simone Hanada, eu sou jornalista, cerimonialista. Estou fazendo aqui um teste, mas hoje eu vou fazer um teste com uma entrevista muito interessante sobre uma situação que todos nós estamos vivendo, que é a pandemia e o trabalho em home office. E para a gente iniciar aqui, eu vou convidar uma pessoa muito especial, que é a Flávia Pereira. Ela é advogada e ela já desde esse início de pandemia, ela está trabalhando em home office e já foi decretado no trabalho dela que por tempo indeterminado eles continuarão nessa situação de trabalho home office. Então eu vou convidá-la aqui. Deixa eu só ver aqui como é que eu faço para fazer esse convite para Flávia. Vamos lá. Vamos lá, vamos esperar. Já está conectando. Olá, Flávia, boa noite, tudo bem? Boa noite, Simone, muito bom. Boa noite, muito legal estar aqui participando com você da sua live. Prazer. Muito bom mesmo. A gente está vivendo esse momento de pandemia, Flávia, e a gente, além de amiga, né? Você é minha cunhada, então eu sei muito bem desse momento que você está vivendo. Você é uma advogada da área trabalhista e está fazendo o regime de home office, né? Decretado aí pela sua empresa para você, né? E eu queria que você compartilhasse um pouco dessa experiência com a gente, porque tem muitas pessoas que estão assistindo aqui que também estão em regime de home office trabalhando. E existem muitos desafios, né, dentro desse formato de trabalho para a pessoa e para o profissional em si. Eu gostaria que você me dissesse um pouco como você está se sentindo nesses 8 meses desde que a gente começou nesse período difícil de pandemia. Então, né, muito interessante isso, porque o home office, ele estava bem popularizado aqui em São Paulo já, né, com essa questão do trabalho em escritório, claro, né, porque tem certos trabalhos que é impossível você fazer em home office, por exemplo, na fábrica, na indústria, algum comércio, tem certas coisas que é impossível fazer em home office, entanto que a gente, hoje, com a pandemia, viveu essa questão do trabalho essencial, né, que nunca poderia ter sido colocado em home office, né. Mas nos escritórios tinha se popularizado essa questão do home office, de você deixar o seu empregado um dia, pelo menos, na sua casa, evitando uma questão do trânsito, que em São Paulo é caótico. Então, ele vinha como uma espécie de benefício, né? Porque facilitava muito a vida do empregado de não precisar se deslocar e poder ficar em casa, trabalhando de casa e tal. A questão do trabalho remoto é que ela principalmente tem o problema do custo, porque o que acaba acontecendo? É transferir esse custo para o empregado, né? Que vai gastar a água dele, a luz dele, a internet dele. Então, até existiu alguns mecanismos na reforma trabalhista para poder tratar dessa questão do trabalho remoto, né? De existir uma necessidade de um acordo a respeito do material que você vai utilizar, de como é que ficaria a sua internet, a conta do seu telefone, etc. Então, realmente tem essa questão toda aí com relação ao custo que a lei mesmo vem. Então, assim, o home office estava se popularizando, só que a pandemia veio e o que era regime de teste virou para valendo, né, imediatamente. É Então, verdade. tem alguns lugares que eu conheço que tiveram que correr com contratar uma internet para o empregado, mandar computador, mandar até cadeira, porque dependendo do trabalho que você faz, você não vai ter um espaço. Por exemplo, eu que fico no computador 8 horas por dia, honestamente, quando eu volto para casa, a última coisa que eu vou fazer é ficar no computador. Então, nem que seja assistir televisão. Qualquer coisa menos ficar no computador. Então, eu não tinha um espaço tão confortável assim para poder ficar. Isso logo nas primeiras semanas de quarentena Sim. ficou muito claro, né? Porque
eu precisava ficar sentada muitas horas e eu não tinha essa condição aqui em casa, né? Então eu tive que me adaptar. Você está No meu falando dessas trabalho, condições, mas você diz assim, tem muita empresa que realmente fez essa adaptação, ajudando o seu empregado, né? É claro que nem sempre isso acontece. E eu sei que exato, você fez uma adaptação aí em várias coisas na sua casa também, para você exatamente. exercer, né, o trabalho. Deixa eu só mencionar aqui que eu tenho presente aqui assistindo, acompanhando com a gente, a Tereza Souza. Olá, tudo bem? A Lê, aqui, a Lê também, ela é uma pessoa que tem feito trabalho home office, também tem grandes desafios aí que ela tem enfrentado, porque além disso também ela é mãe, como eu, e aí tem a questão da presença da criança junto com a gente também. Agora a gente tem o Jonatas, que acabou de entrar, também o Márcio, que estão acompanhando conosco. A gente está falando, pessoal, do trabalho home office e seus desafios. E a Flávia aqui, ela é uma pessoa que está trabalhando, ela é uma advogada, está trabalhando em regime de home office, e ela está dizendo um pouquinho sobre essa experiência, porque ela ainda vai continuar em trabalho de home office por tempo indeterminado. Você ia dizer um pouquinho sobre como você adaptou a sua casa para esse momento que você está vivendo. O ideal, gente, sempre é que a empresa invista nesse tipo de trabalho, né? Porque, afinal de contas, você está trabalhando não é por sua própria conta, é por conta do outro, conta alheia. Então, você realmente precisa que a empresa invista nessa questão. Agora, num caso assim que não existe esse investimento, você também tiver condição, porque nem todo mundo tem, né, de adaptar, eu super recomendo. Por quê? Por exemplo, a questão da ergonomia. O meu escritório em casa, a minha escrivaninha, ela é uma coisa que não tem nada de ergonômica, na verdade. Ela é bonita, ela fica num espaço da casa, então assim, mas não era ergonômica. Então essa foi Que uma primeira desafio, né? adaptação que eu tive que fazer. Até poder entrar, ficar numa condição de não sentir mais dor nas costas, por exemplo, né? E o começo eu acho que foi muito difícil para todos, né? Porque foi muito abrupto essa questão da gente entrar em home office e a cidade parar, entrar em quarentena mesmo lá em março. E a ansiedade, à medida que os dias iam passando, que viraram meses, que agora a gente já está mais da metade, são 8 meses dentro de casa, né? Eu acho que isso foi mais difícil de lidar até com a adaptação de trabalhar em casa. Eu nunca gostei de trabalhar em casa. Sempre achei muito Mas difícil, teve que porque se tem muitas adaptar, né? distrações. Exatamente. Olha o Tem Magu, ele está cozinha, cumprimentando, tem mandando um sala, tchauzinho para a como gente aqui. vai? Vamos dar um tchauzinho para o pessoal que está acompanhando conosco. O Psico Marcelo também, que acabou de entrar. A gente está falando de trabalho remoto, né? Aliás, trabalho em home office, né? Nesse período de quarentena. Se vocês estão assistindo aí, quiserem compartilhar alguma coisa, fazer algum comentário, fiquem à vontade. Agora, Flávia, você falou desses desafios, né? Que você também nunca curtiu muito trabalhar em home office, mas teve de se adaptar a essa nova situação. Eu queria que você dissesse um pouquinho se você acha que você passou a trabalhar mais ou menos, melhor, com mais qualidade, com mais produtividade, porque isso se discute muito, né? O pessoal fala, olha, talvez isso seja muito relativo, está se trabalhando demais, não tem hora. Como é que você vê isso? E principalmente porque você não voltou, né, do home office. Não. Por exemplo, eu já voltei, eu estou trabalhando fisicamente alguns dias, trabalho em home office também. Agora você já tem algo determinado, que por tempo indeterminado você estará em home office. Então você realmente Exatamente. teve de consolidar isso na sua vida. Como é que você vê essa questão da produtividade, de trabalhar mais horas ou não trabalha mais horas? Conta um pouquinho para a gente dessa sua experiência. Que eu acho? Eu acho que no começo a ansiedade era muito grande e a minha produção ficou bem prejudicada, porque o medo, as notícias, o desconhecido, isso me demandava muita energia. Então eu sentia que eu chegava no final do dia muito mais cansada do que se tivesse enfrentado as 2 horas de trânsito que eu estava habituada a enfrentar para poder chegar no trabalho, né?
Mas com o tempo, com a gente se conformando, com tentar uma vontade assim de segurar mesmo a onda, de não sair de casa, de ter esse grande privilégio que foi, porque foi realmente um grande privilégio de poder ficar em casa enquanto a pandemia não passasse, estar em casa até hoje, não ter perspectiva para voltar. Então, pesar isso, né, como uma dádiva, uma coisa que foi legal mesmo, que a gente pôde viver, eu acho que eu acabei me adaptando bem ao home office. Mas E tem uma questão, né? produtividade, como é que você Eu sente? não, exato, a minha produtividade, ela está funcionando no sentido de que eu preciso fazer muitas pesquisas, de ficar muito tempo dedicada a uma coisa e não tem quem me atrapalhe, né? Porque eu estou aqui focada. Agora, quem é mãe, quem tem família, não sei se vive essa mesma situação, né? A gente mencionou aqui, você mencionou aí a Lê, que está aqui assistindo a gente, teve bastante dificuldade para poder contornar uma criança em casa, É mas ela verdade, e o marido de home office. Então, você está em casa com uma criança que você não pode dar atenção para essa é criança, porque você está verdade. ocupado fazendo outra coisa, eu acho que é extremamente desgastante. Um ponto bem negativo dessa questão de você trabalhar em casa e da produtividade. Eu, por exemplo, eu sinto que eu não desligo. Eu sinto que eu fecho aqui meu ponto, eu vou dar uma volta, mas mesmo assim, como eu não mudei de ambiente, eu sinto que eu estou muito mais propensa a pensar nos problemas do trabalho do que eu ficava Tem antes todo um da trabalho questão do corona. psicológico, né? Que a gente mesmo tem que administrar para realmente não pirar, né? Porque senão a gente só vive aquilo, né, Flávia? Quero só dar um oi aqui para o Vitor, que acabou de entrar. Ele é um grande profissional aí da área de comunicação, né? Também ficou aí em quarentena, em home office um período, mas depois ele foi trabalhar comigo lá nos sorteios. É um grande profissional, está acompanhando aqui conosco. Olá, Vitor. Flávia, me conta um pouquinho agora o que você acha se as empresas elas realmente se adaptaram assim. Você é uma advogada da área trabalhista, né? Elas entenderam e se adaptaram de verdade, porque existem também aqueles questionamentos jurídicos, né, dentro da lei trabalhista, se realmente isso seria algo que poderia ser praticado, né? Eu sei que fora do Brasil, eu tenho muitos amigos que moram fora, no Canadá, nos Estados Unidos, e eles praticam home office tranquilamente pela empresa, não tem a questão do problema jurídico, né? Eu digo trabalhista, tão forte quanto isso foi questionado aqui no Brasil também. Você acha que as empresas hoje elas já se adaptaram a essa situação e, enfim, né, já estão respeitando? Eu acho Porque tem a que questão foi do um horário, grande né? aprendizado, sim. A questão principal é do horário, né? Como eu te disse, a reforma trabalhista ela veio dar uma regulamentada com relação a isso, né? Acho que foi um grande aprendizado com relação ao horário, porque o controle fica muito difícil. Você não está olhando assim a pessoa, mas como você mesma disse, não é uma coisa que a gente inventou e que vários países já vivem assim com isso. Existe sim uma problemática de você acabar exigindo um trabalho da pessoa que ela fique muito mais tempo do que ela ficaria se estivesse pessoalmente lá. Então, isso é uma coisa muito difícil de medir, mas a Justiça do Trabalho ela está aí para isso, né? Para poder dirimir essas questões e também e com relação a esses abusos, né, do direito de poder cercear, né? Então, eu acho que a gente precisa sempre ficar muito atento a não extrapolar esse horário. Se a sua empresa exige mais, mantenha provas desse Sim. tipo de questão, né? É muito importante, porque a prova ela é fundamental, já que não existe testemunha, quem é que vai ficar com. Ninguém quer que está na sua casa, né? Você está na sua casa. Então Sim. você precisa se munir disso, né? Mas o ideal é que eu acho que o mais engraçado que aconteceu nessa quarentena toda foi a questão de adaptações de como se portar, porque na sua casa você sai de pijama, então a gente teve muita história de pijama na live, É de verdade. criança, cachorro, todo mundo Gritando. O meu interferindo. filho Eu mesmo, o tenho Aaron um passa correndo no gato, meio da reunião, quando a exato, gente faz home e a minha office. gata pulou várias vezes no Eu meu já vi teclado aí, a de sua cima gata do. pulando também aí É, agora. É assim, então, né? Não adianta. essas coisas fazem parte, as crianças gritando no outro lugar. Então, gente, Verdade. Olha, eu quero dar eu um acho oi que aqui.
rapidinho só para a Fabiana. Ela é prima da minha prima, ela é minha prima também. Oi, Fabiana. É? A Júlia também, a minha prima acabou de entrar. Ó, só tem família aqui, não tem só família, não. Eu tô vendo o Luiz, que fez os sorteios comigo, ele também tá aqui presente, está assistindo, acompanhando. Um beijo para vocês, um beijo, Júlia, que tá mandando um oi. Você conhece a Juliana também, a Juliana TM. Juliana, ela passou por um momento também um pouco difícil. Ela tinha 2 restaurantes, acabou tendo que fechar nesse período de pandemia, e ela também tá aí na batalha, né, por esse momento, né? Mas me conta um pouquinho, o que você acha? Como que vai ser voltar? Porque você já está ficando acostumada a fazer o trabalho home office, né, Flávia? Como é que você acha que você vai enfrentar esse retorno? Apesar que a gente não tem um tempo determinado para o seu retorno, né? A sua empresa ela te colocou para tempo indeterminado em home office, é Isso. isso, né? Quem não sabe, né? Eu sou grupo de risco, né? Eu sou diabética, então eu também tive esse grande privilégio de poder ficar em casa nesse período de quarentena, né? A volta, eu não estou muito preocupada com deixar hábitos ou retomar hábitos, porque eu acho que depois de um tempo você acaba se adaptando muito facilmente a essas situações novas. Aliás, os trabalhadores brasileiros estão de parabéns, porque acho que tiraram de letra, assim, essa questão, né, a maior parte, com relação à questão do home office, né. Se Mas adaptar. eu acho que o principal problema que eu acho que eu vou ficar bem receosa é com relação ao transporte público, porque São Paulo é um lugar extremamente lotado e eu acho que isso é uma coisa um pouco tensa. É, E queria muito que tivesse uma vacina antes de essa liberação total do retorno, né? Mas acho que o home office veio para ficar. Acho que realmente vai ser uma prática. O difícil vai ser controlar os abusos, né? Então as pessoas vão precisar ficar bem atentas com relação aos Sabe limites do direito. que quando eu voltei a trabalhar presencialmente, nos primeiros dias que eu saí para trabalhar, foi muito engraçado, porque eu saí assim, me sentindo como se fosse bandida, né? Porque eu olhava para os lados, falei, ai meu Deus do céu, será que alguém está me vendo? Será que alguém vai chegar perto de mim? É uma neura que a gente acaba criando realmente por uma E ver situação. uma pessoa sem máscara na sua frente? Nossa, você fica Seu super coração assim, sai como pela foge, boca. como o diabo foge da cruz. Você fala, meu Deus do céu, né? Deixa eu dar um oi aqui para Maria do Carmo, jornalista querida do Secov, ela está acompanhando essa live também. O Nelson, que trabalhou comigo desde a época lá da Unisa, da TV Unisa, e depois na Secretaria da Saúde. Um beijo para vocês. Nossa, tem muita gente aqui conhecida. Legal, pessoal. Tem aqui o Fere Manuel. O Fernando. É seu amigo? Ai, É legal, assim, legal, gente, só para gente. avisar, eu tô aqui fazendo uma live test com a minha cunhada maravilhosa. Estamos falando sobre home office. Só que como ela é muito profissional, ela levou esse negócio para um lado muito Não, a gente tem que sério. compartilhar, E né, gente? você tá me enganando, você falou que era 10 minutos de live, Ah, Simone. mas Nós hoje já tá estamos gostoso. conversando há meia hora. Hoje tá gostoso e Simone, as pessoas estão todas vivendo esse momento de pandemia, né? Então, a gente compartilhar aquilo que a gente está vivendo. Eu estava conversando com a Alessandra essa semana e falei assim, olha, Alessandra, porque ela já foi decretado que ela vai ter que voltar a trabalhar, né, nas próximas semanas. Oi, Lucas. Ó, o Lucas acabou de entrar, tá acompanhando, a Rosana também, né? E Alessandra. aí, eu queria só mencionar que eu estava até falando com ela, ela falou, eu não sei como é que eu vou me sentir, como é que vai ser, que é essa coisa de voltar. Como é que funciona o psicológico da gente, né? Eu falei, olha, Alessandra, nos primeiros dias, para mim, isso foi muito assustador. Eu fiquei, assim, super assustada. Mas depois, você consegue perceber, a gente já conhece um pouquinho como se comporta esse vírus, pelo menos externamente, que realmente o uso da máscara, ele é importante para evitar a disseminação da Covid-19. Então, eu tenho no meu trabalho 4 pessoas que tiveram a Covid e eu sento Pois perto é. delas. E eu não fui contaminada, né? Assim aconteceu também com outras pessoas que sentam perto de mim, que são super cuidadosas, e que não pegam transporte público, também evitam a aglomeração. Então, você começa a entrar realmente numa normalidade, você começa a encarar de uma outra maneira.
que essa neura ela passa a não existir, né? Não é que você relaxa, você não relaxa. Você sabe que você tem que tomar cuidado, mas é um outro normal que realmente você acaba encarando. Então você sabe que você estando de máscara, usando álcool gel, sabendo que você não pode levar a sua mão na boca, nos olhos. Então, esses cuidados realmente, eles são essenciais, são fundamentais, e é o que os outros Sim. países aí têm praticado, né? E eu acho que isso dá uma aliviada, sabe? Porque se a gente tem que voltar a trabalhar, não é fácil. No meu caso, eu tive que voltar a trabalhar. A gente faz um revezamento lá na minha empresa, né? Mas eles são super compreensíveis também. Mas eu acho que é um momento de desafio psicológico também, né, Flávio? O que você acha? Concordo com você. Acho que é um momento de desafio psicológico, sim. E a gente nunca teve um psicológico muito bom, Rodrigo, né? Então, Rodrigo. realmente é um pouco complicado. Eu vi que tem uma pergunta aqui sobre julgamentos a respeito dessa questão do home office. Eu não acompanhei nada recentemente a respeito disso, tá? Mas como a questão do trabalho remoto, ela já é uma coisa muito consolidada dentro da A esfera gente estava do até trabalho no falando Brasil. disso, né, Flávia, um pouquinho antes, porque, Ela Rodrigo, é uma. ela é advogada trabalhista, tá, Flávia? Então ela sabe um pouquinho desse assunto, sim. Fala, Flávia, desculpa. Não, então, e realmente a principal questão do trabalho remoto, ela é a questão do controle do horário, né? Então, acaba sendo uma coisa bastante complicada, porque não existe o começo e não existe o fim da jornada. E isso acaba tirando da pessoa o direito ao desligar-se, né? Você tem direito a se desligar, isso é um direito humano, inclusive, de que você se desligue do seu trabalho, porque você não é o seu trabalho, você tem outras coisas para fazer da sua vida, né? Então, é uma questão bastante interessante, por isso que eu falei da questão de você sempre se munir de provas, né? Relativamente à questão do psicológico, realmente respirar fundo, seguir em frente, né? Porque a vida tem que retornar, mas é muito complicado essa questão de não existir vacina, né? Sim, com certeza. É muito triste isso que a gente está vivendo, mas eu acho que saber lidar com tudo isso também é algo que a gente está aprendendo, né? É um desafio onde todos nós estamos crescendo, né, Flávia? A gente com certeza parou para refletir. Eu quero dar um oi aqui para o Carlinhos. A gente já fez muito trabalho aí, voluntário juntos. O JP Azevedo também, olá, boa noite. O Nelson, mais conhecido como Dichan, nosso querido amigo também. Sejam Tchan. bem-vindos. É, eu acho que é um desafio psicológico, um desafio profissional, e, e a gente tem que encarar isso com bom humor, na realidade, né? Ó, o Márcio, oi, Márcio, tudo bem? Agora, bom, a gente vai fazer essa live que é bem curtinha, esse assunto é muito interessante, né? De pandemia e home office. É, mas eu vou ter que encerrar aqui, porque hoje a gente vai fazer uma coisa bem rapidinha mesmo. E eu queria que você me dissesse, Flávia, deixa a sua dica aí para quem está trabalhando em home office, porque você é uma pessoa que está na super prática do home office. Às vezes eu ligo aqui para você e você fala assim: não posso falar porque estou trabalhando, estou entrando em reunião. Então você cumpre exatamente as 8 horas que eu sei. E você se organiza, né? Você organizou a sua casa, como eu mencionei no início dessa live, para que tudo isso acontecesse da melhor maneira possível para a sua produtividade também ser muito boa, né? E me fala um pouquinho dessa dica para a gente finalizar. Vou falar, lembrando novamente que eu estou num lugar de alto privilégio, porque eu sou uma mulher solteira, né? Eu moro sozinha, eu moro com a minha mãe, que eu não tenho nenhuma criança, eu não tenho que dividir o trabalho com ninguém. Inclusive, a minha mãe topou total ficar responsável por questões da casa enquanto eu trabalho. Então, assim, uma questão muito, muito especial com relação a esse home office. Mas a minha principal dica é para quem tem essa possibilidade, tem um espaço para trabalhar, porque a dificuldade maior é você realmente desligar, você saber que você trabalhou aqui, acabou, começou aqui a sua vida, embora ninguém vá para lugar nenhum, porque nós estamos todos confinados, né, na verdade, mas tentar, na medida do possível, separar esses espaços, né, e sendo possível, trabalhar exatamente
quantidade de horas pela qual você foi contratado, evitar extrapolar essa questão ali, porque senão você não vai fazer outra coisa da vida, você vai respirar o seu trabalho e isso é muito, muito pouco saudável. Verdade, Flávia, obrigada pela sua participação hoje. Você que está compartilhando essa sua experiência de home office nesse período de pandemia. Lembrando aqui para todos os amigos, a Lume, um beijo muito especial para você, Lume. A Luviana também, Semijoias, acabou de entrar aqui. Para todos vocês que estão acompanhando aqui ao vivo, eu vou deixar esse vídeo no IGTV. Tá? Um grande beijo, um grande abraço. Obrigada, Flávia, por compartilhar tudo isso aqui com a gente. E vamos em frente, porque a gente ainda tem muitas batalhas aí até essa vacina surgir. Quer deixar uma mensagem final, Flávia? Um abraço a todo mundo que entrou e assistiu a gente aqui hoje. Foi, olha, gente, impagável, porque realmente isso aqui é uma live fake. Eu já vou aí te encontrar, assim, que a gente está em quartos separados, tá, gente? Mas todo mundo no mesmo lugar. Um beijo. Um beijo. Até mais. Até Obrigada. mais, gente. Obrigada.